a Bianca e a Milena por terem aceitado aí com tanta rapidez e com tanta alegria aí o nosso convite para essa roda de conversa do Matave. E queria agradecer também a presença de várias pessoas aqui que eu não conheço. Estou vendo os nomes, né? Se vocês até daqui a pouco quiserem já falar um pouquinho de vocês aqui no chat, ou abrir rapidinho o áudio, né? Porque, opa, está entrando bastante gente. Mas agradeço. Nosso grupo, a gente se reúne, é um grupo de pesquisa em mídia acessível e tradução audiovisual. A minha área de pesquisa é em tradução audiovisual, eu sou tradutora formada pela Unesp de Rio Preto, e os meus projetos de pesquisa já há mais de 8 anos são voltados para essas áreas de acessibilidade audiovisual, né? E aí, esse ano a gente está retomando as atividades com rodas de conversa, com oficinas, e aí a gente convidou para essa semana, né, as idealizadoras do podcast Eufóricas, né? A gente está, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, a gente tem intenção neste ano, né, de 21, fazer um podcast do Matave. E aí eu conheci o projeto delas, tenho ouvido os episódios e achei que eles têm muita identificação com as nossas pautas, né? Então, já vou começar a passar a palavra para as duas, né, feitas esses agradecimentos, e fiquem à vontade, porque o formato de roda de conversa é um formato bem informal, né? É um pouco redundante isso, mas só para que todos se sintam à vontade, até depois que elas fizerem algum comentário, vocês interromperem, fazerem perguntas. Então, não é uma palestra, não é uma conferência, é uma conversa mesmo. E aí, eu peço para as pessoas escreverem no chat, ou levanta a mãozinha, que o Google Meet tem essa função. E aí, se for necessário, a gente vai parando, elas vão respondendo as questões de vocês. A gente fez aqui uma pauta, né, para a roda de conversa, mas intervenções e imprevistos e alterações são aceitos aí, tá bom? Então, eu passo primeiro a palavra para a Milena Fagundes e a Bianca Dias, estou vendo sobre os nomes aqui, e eu peço para que vocês falem de vocês. Eu acho que a melhor maneira e a maneira mais certa de fazer a apresentação é a pessoa se apresentar e não eu apresentar vocês. Então, eu passo para vocês se apresentarem e logo em seguida para vocês já falarem sobre esse conhecimento, a formação de vocês, como vocês se conheceram e como nasceu o Eufóricas. Eu vou me mutar aqui e deixo vocês à vontade. Bom, primeiro, boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui, muito obrigada pelo convite. Enfim, meu nome é Milena, eu tenho 22, eu sou formada em Rádio, TV e Internet pela Embi Morumbi, e, bom, agora minha parceira vai falar quem ela é. Meu nome é Bianca Dias, né, eu sou formada em Comunicação Social e Jornalismo, também pela Universidade Embi Morumbi. Você quer continuar, Mi? Pode continuar. Bom, eu e a Bianca, a gente se conheceu desde pequenas, a gente é amiga desde a infância. A gente estudou juntas no colégio, no Fundi 2, e a gente também mudou de escola juntas, a gente estudou colegial juntas, e por incrível que pareça, a gente entrou na mesma faculdade, praticamente no mesmo tempo. E a gente também escolheu comunicação social. E, bom, como eu sou radialista e a Bibs jornalista, um dia eu cheguei nela e falei, amiga, a gente tem que fazer um podcast, porque, assim, a gente conversa sobre muitas coisas, todos os assuntos que a gente tem no Eufóricas é uma coisa que a gente tem, é um diálogo que a gente tem dentro de conversas até mais aprofundadas, que a gente faz num episódio, e a gente sempre, eu falei, amiga, a gente tem que fazer, na época eu fazia um estágio na rádio da faculdade, e eu falei, amiga, a gente tem que fazer um podcast. E foi assim que surgiu o Eufóricas. Sim, exatamente. E é basicamente o que a Mi falou, a gente já se conhecia há muito tempo, né? E aí a Mi surgiu com essa ideia e falou, nossa, e o podcast Eufóricas, ele nasceu
dentro do cenário de pandemia, né, dentro do cenário de Covid. Então, desde o começo, desde o nosso primeiro episódio até a primeira reunião de pauta que a gente teve, foi sempre tudo remoto, né, feito de uma forma, cada uma em sua casa, enfim. E a gente sempre teve essa ideia de trazer dentro do nosso podcast algo que a gente gostava, juntar nossas duas profissões, né, de rádio e TV e de jornalismo, e conseguir trazer pautas dentro do audiovisual para ele. Então, foi basicamente daí que surgiu o Eufóricas. E lógico que tem uma inspiração do nome aí. Vocês vão falar agora ou vou esperar algum momento? A gente pode falar agora. Pode falar agora. Bom, eu e a Bianca, a gente é muito fã de Eufória. Não, pode falar, amiga. Sim. Você que deu a ideia. Ah, tá bom. Não, mas basicamente é isso que a Mi falou, que ela já começou com a ideia, né? A gente assistiu a série Euphoria, produzida pela HBO, com a direção do Sam Levinson, que foi uma série que, de certa forma, impactou muito a gente, né? A história da série, enfim, é muito diferente do que a gente está habitualmente acostumado a ver, e eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que assistir, quem não assistiu, acho que é muito legal, vale a pena assistir. E a partir disso a gente idealizou a nossa marca, né? O nosso podcast do jeito que ele é hoje, que ele é com fundo todo preto, as letras são roxa, por lembrar também a capa, o pôster da série, junto com as estrelas, que também representam a personagem Rue, que é uma das personagens principais da série. E aí a gente trouxe isso para o nosso podcast, porque a série trata dos assuntos de uma forma muito crua, assim, de uma forma muito do jeito que realmente é as coisas, não tenta maquiar o que quer passar pela adolescência, o que às vezes uma maquiagem tem significado, tudo lá tem um significado. E a gente queria trazer isso para o nosso podcast também, então a gente acabou trazendo Eufóricas inspirado nessa série. Ótimo, vocês sabem que eu já tinha visto alguns episódios da série, eu fui rever esse final de semana e, de fato, é brilhante. Bom, aí, uma das pautas que eu coloquei aqui também é vocês explicarem para a gente as etapas para a elaboração de cada episódio. Vocês já estão na terceira temporada, né? Sim. E imagino que tem aí um step by step que vocês seguem, né? E que devem ter modificado ao longo dessas 3 temporadas, né? Sim, eu falo pra Bianca que toda temporada é um teste novo. A gente testa muitas coisas toda temporada, porque a gente tá no começo ainda, né? E a gente tá testando várias coisas. Então, a gente faz o seguinte, a gente faz uma reunião de pauta toda final de temporada, a gente faz uma ligação no Mix e fala, amiga, a gente tem que fazer a pauta. E a gente a gente vai jogando ideias. Até mesmo as ideias tipo, ao decorrer do cotidiano da vida, sabe? A gente fala, nossa, amiga, isso é uma pauta muito boa. Ou, tipo, eu mando um artigo pra ela manda uma coisa pra mim, ela fala, a gente podia colocar isso. Então, a gente vai juntando tudo e vai colocando uma lista de ideias. A gente vê o que pode entrar, o que não pode. A gente vê se dá tempo de chamar algum convidado ou não. E a gente vai fazendo isso. A Bianca pode explicar um pouquinho melhor agora. Sim, e basicamente dessa forma mesmo, a gente senta, faz uma reunião de pauta, e basicamente até então a gente está com o formato de lançar 6 episódios a cada temporada. Então, nossa primeira teve 6, a segunda e assim por diante também. E é uma coisa que a gente também pode ir mudando conforme a gente for entendendo o que o público prefere, o que eles acham melhor de, enfim, de ouvirem, do que eles acham melhor para o nosso podcast também. A gente leva muito em consideração o que o pessoal que segue a gente, ouve a gente tem a dizer. Mas, basicamente, depois que a gente decide a pauta, a gente já meio que coloca um calendário de lançamento de episódios, então a gente já tem tudo demarcado, o dia certo, qual é a quinta-feira que vamos lançar, e a partir disso a gente também tem um calendário de posts em nossas redes sociais, que a gente também segue à risca, muito isso. E depois da reunião de pauta, a gente faz o roteiro, né? Então, eu vou atrás das informações, dados, enfim, seja notícias, para a gente conseguir trazer também credibilidade ao nosso podcast, porque também é uma pergunta que a gente fazia. O que vai fazer as pessoas ouvirem o nosso podcast e não outro podcast, de uma pessoa que é muito maior na área de entretenimento, ou de uma pessoa que também fala de Eufória, como a gente também quis. Então, a gente também viu nessa parte de trazer credibilidade, informação confiável, uma forma de fazer com que as pessoas falem,
tudo bem, o que elas estão falando aqui não é uma informação que elas pegaram do nada, ou é um achismo delas. Então, a gente faz esse roteiro, a gente grava a partir dele no Meet, e aí a gente usa celular mesmo, enfim, vários recursos. A gente ainda também está testando isso para gravar da melhor forma. E a gente faz a gravação, a Mi faz o tratamento do áudio, né, do episódio. Eu, enquanto nesse meio tempo, vou fazendo as postagens, porque a gente tem o nosso quadro, que é o Alerta Eufóricas Spoiler, que é um pequeno spoiler, às vezes é um dado, alguma notícia sobre um tema do episódio. E quando a Mi termina, né, de fazer a sonoplastia, a gente lança o episódio. E aí a gente lança a capa, que a capa também é uma parte do processo de cada episódio nosso. Desde o início do Eufóricas, a gente quis contratar artistas para conseguirem idealizar cada tema que a gente tem, cada ideia que a gente tem. Eu acho que também fluía muito com o que a gente queria trazer de Eufória, né? Porque não dava para fazer só colagem. Colagem é difícil também. As pessoas que fazem colagens também são pessoas que exigem, né, um pouco de bagagem para entender e fazer uma colagem incrível. Mas a gente não queria se limitar a isso. Então, a gente trouxe artistas. A nossa primeira temporada, a segunda, foi a Valkyria. A nossa terceira e quarta temporada, provavelmente vamos continuar ou com o Hailey ou com algum outro artista. E aí a gente lança a capa e depois pronto, a gente só lança o nosso Eufóricas Recap, que é uma recapitulação do nosso episódio, então com algumas informações importantes e coisas desse tipo. É esse processo, assim, longo, mas é pequeno também. Em questão da capa também, a gente gosta muito das capas de desenho, porque eu acho que traz uma identidade bem maior ao podcast. Já é uma marca nossa. Então, por isso que a gente também quis trazer isso. Perfeito. Ai, que legal. Então, é todo um trabalho, né, desde a parte de pesquisa, de roteirização, de edição, e também nessa parte de design, né, de arte. E vocês têm funções separadas, imagino, né, nem tudo, a apresentação, por exemplo, eu sei que as duas fazem, mas eu queria que vocês falassem um pouco de cada uma das funções de vocês, e essas relações das funções com a profissão de vocês, porque são diferentes, mas estão todas dentro da comunicação. Eu acho que isso é bacana falar também. Perfeito. Bom, eu costumo dizer que eu faço o rolê técnico e a Bianca faz o rolê acadêmico. Sim. Tudo que tem a ver com coisas técnicas como edição de áudio, enfim, sou eu que mexo, então essa é a minha parte. Eu faço a sonoplastia todinha, eu edito áudio, eu capto áudio também. Então, essa parte sou eu que faço. A Bianca já fica com a parte de pesquisa e roteirização, que também a gente vai ajudando uma a outra. São coisas separadas, mas ao decorrer do podcast, a gente vai ajudando uma a outra. Sim, totalmente. E é o que a Mi falou também, a gente, apesar de termos funções estabelecidas, porque é bom para a gente não se perder e falar, então todo mundo faz tudo aqui no podcast, então eu também vou mexer no áudio e tal. Não, a gente tem deixar um pouco mais separado para a gente conseguir entender e não se perder no meio desse processo, mas lógico que já aconteceu a gente fazer uma entrevista. Logo nas nossas primeiras temporadas, o entrevistado amar falar. E aí a entrevista no final, o áudio bruto, dava 3h30. A gente ficava, meu Deus, como a gente vai fazer para editar isso? Como é que a gente vai transformar isso no nosso produto, né? Porque é demais, assim, a conversa rolando 3h30 é incrível para a gente que está ao vivo com a pessoa ouvindo e falando ao mesmo tempo, mas para a pessoa que vai ouvir depois quando está em casa e vai ter que tirar 3h30 do tempo dela, por mais que faça, sei lá, lavando uma louça, fazendo um bolo, vai ouvir o podcast, é muito tempo. Então, a gente faz essa parte junta. Mas, na minha área, eu faço a parte do roteiro, sou roteirista do podcast Eufóricas e também cuido bastante do Instagram do podcast Eufóricas, assim como o Twitter dele, que são as duas redes sociais que a gente tem, e a Mi fica responsável pelo YouTube também. Ela faz o upload de vídeos por lá, faz o tratamento do que precisa por lá, direitos autorais a gente também, às vezes, lida por lá. E aí, basicamente, as duas áreas que nós estamos, acho que a Mi também vai concordar, mas eu, por exemplo, me sinto muito realizada fazendo podcast, porque literalmente o que eu faço é jornalismo, sabe? Eu vou lá, eu vou atrás da informação, eu busco em mais de 5 fontes para ver se de fato é aquilo, se de fato aconteceu, se a gente pode levar para o podcast, se é isso, se às vezes não tem uma
a gente trata muito com entretenimento, e às vezes ele não é numa Folha de São Paulo ou num jornal nacional que eu vou achar essa informação, né? Então, eu também pego os sites de entretenimento mais confiáveis, comparo os críticos que tem, a gente traz isso para o roteiro. E a Mi também, ela super coloca em prática aquilo tudo que ela aprendeu na faculdade, né? E a gente foi se aprimorando e está se aprimorando ainda mais. Sim, eu concordo com a Bianca tudo que ela falou em questão, em tudo, tipo, a gente vai dando uma outra. Por exemplo, essa da entrevista de 3 horas, eu falei, Bianca, eu já cortei o máximo, porque eu tenho uma hora que o ouvido cansa, né? Eu falei, Bianca, vê o resto aí, por favor, e ela sempre também tá disposta a me ajudar quando eu peço pra ela revisar alguma coisa que eu deixei passar batido. A gente sempre vai revisando uma coisa da outra, e é uma ajudando a outra. E foi isso que ela falou, é uma realização saber que eu estou fazendo aquilo que eu aprendi. Então, é muito bom você sabe fazer aquilo, sabe, que você gosta, e depois você escuta o seu episódio, você vê aquilo que você fez, você fica com uma sensação muito boa de, caraca, eu realizei o que eu queria, meu episódio tá muito bonito, sério, é muito bom, outras pessoas vão apreciar isso. Ô, Milena, e deixa eu só fazer uma interrupção aqui especificamente da sua formação. Na sua graduação, você não tinha, assim, não teve uma disciplina em que inseria a elaboração, criação de podcast. Você começou a fazer por um desejo e por tentativa e erro. Foi exatamente isso. Claro que na faculdade a gente tem matérias de áudio, a gente tem matéria de roteiro, a gente tem matéria de edição, só que é totalmente diferente quando você começa a fazer por conta própria, sabe? E eu me arrisquei mesmo, eu falei, nossa, eu vou ver como faz isso. Eu sabia já mais ou menos como mexer com áudio, eu estagiei na rádio, então eu sabia como mexer no áudio, como cortar tudo mais bonitinho, mas montar um episódio, fazer toda a construção, modelar o áudio, fazer a sonoplastia, é muito diferente quando você está fazendo, sabe, um podcast. Então, eu pesquisei muito, eu todo dia falava com a Bianca, assiste esse vídeo do YouTube, vamos ver como é que faz. E é assim, tipo... Foram muitos e muitos vídeos, até a gente conseguir chegar ao primeiro episódio do Eufóricas, foi muita coisa. Sendo que nos primeiros episódios, tipo, o áudio tá terrível, e a gente só foi. Mas é assim, né? E eu vou aproveitar aqui, enquanto ninguém está levantando a mão para perguntar, eu vou perguntando. Vocês já tiveram saia justa, assim, do convidado ter vários ruídos, e aí vocês não vão falar para ele, né? Ó, faz isso, faz aquilo, desliga, marca outro dia. Como que vocês lidam com essas questões? Bom, teve uma entrevista em particular que o som do convidado ficou muito abafado. E o problema é só que eu tinha gravado tudo junto. A gente gravou tudo junto, o áudio dele e as nossas perguntas, tudo junto. Enfim. E eu fiquei, o meu áudio da Bianca tava ok. O problema era o áudio dele, que eu acho que ele gravou com fone, não sei. E Bianca, eu não tenho o que fazer aqui, não tem, se eu mexer mais eu vou estragar. Aí eu optei no dia que o nosso podcast tem um background, tem um BG atrás. E eu falei, amiga, eu vou ter que tirar o BG esse episódio, não tem como eu usar o BG, porque ele vai atrapalhar mais que o convidado tá falando. Então eu tive que, cada vez que o convidado falava, eu tinha que aumentar manualmente tudo que ele falava, eu tinha que aumentar. Quando era a minha vez, eu tinha que, a vez do Bianca, eu tinha que nivelar muito a nossa voz para não aumentar junto com a dele. Então foi uma edição complicada. Mas o episódio tá aí também, foi muito bom a entrevista. Não tem que reclamar do convidado, mas o áudio foi péssimo. Vai acontecer outras vezes, né? Mas aí vocês já têm outras técnicas, né? Vocês já falaram... Já aconteceu também de entrevistado... Ai, desculpa. Não, eu só ia comentar que teve vezes que às vezes a gente ia entrevistar uma pessoa, enfim, e aí ela acabava falando muito na entrevista, muito mesmo, e a gente sempre tenta chegar na entrevista e já falar, olha, o nosso podcast, ele tem um formato na nossa primeira temporada era de até 1 hora, então a gente falava, a gente tem até 1 hora para bater esse papo e conversar sobre o que a gente precisa conversar. E a pessoa, tudo bem, super dá. E teve entrevistados que em menos de 1 hora conseguiram, assim, dar entrevista pra gente, e depois a gente já teve até que preencher um pouco com alguns mais dados que a gente já tinha, né, para fazer o programa do jeito que a gente já tinha pensado, mas teve convidados que a gente estava no novo formato de 40 minutos que queriam falar por 2 horas, e a gente falava, olha... não dá, a gente vai ter que, enfim, ter que fazer a edição do podcast, a gente vai ter que lançar a semana, então, tipo,
para não constranger o convidado, né? Mas assim, de todos os entrevistados que a gente já trouxe para o Eufóricas, todos foram assim, putz, acrescentaram muito para o nosso podcast, para a gente também. A gente sempre fala que é uma aula quando a gente traz um convidado. Então, por isso também que é legal. A gente tem um perrengue, mas também tem um lado muito bom de trazer um convidado, assim, uma outra perspectiva. Então, isso é bem legal. Cada convidado acrescenta muito mais, assim, tipo, na bagagem da gente, sabe? Muito. Principalmente quando a gente revê, assim, o episódio, né? Tipo, nossa, esse ponto foi muito importante, né? Ainda bem que ele falou isso. Ainda bem que a Bianca fez essa pergunta também. Ótimo. Sim. Eu acho que teve gente que levantou a mão, mas depois abaixou. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? A Benji, pode falar. Então, eu ia fazer uma pergunta, mas meio que vocês responderam e a pergunta meio que morreu. Mas teve algum convidado que vocês tiveram que insistir para conseguir algum conteúdo, algum convidado que vocês faziam uma pergunta, a pergunta ele dava uma resposta curta e morria ali, vocês tinham que insistir alguma vez? Já rolou, sim, já. A gente tenta tirar o máximo que dá, sabe? Tipo, tem uma brecha, a gente... Não, mas e aí, como foi isso? E é muito engraçado isso, porque às vezes as pessoas ficam com medo de dar umas respostas muito longas por conta do tempo. Mas é porque é uma linha tênue, né? Porque se é uma coisa muito grande, fica muito cansativo. E se é uma coisa muito pouca, a gente tem que arrumar um jeito de encaixar. Então a gente sempre tenta. A Bianca é mestre em fazer isso, tipo, ela fica fazendo muitas perguntas assim. Aí eu também tento entrar na onda também. Mas a gente tenta, assim, sempre tentar... E já aconteceu da gente... Sim, não pode terminar, Mi. Não, pode falar, desculpa. Então tá bom. Não, mas já aconteceu muito da gente trazer uma pergunta que a gente achava que era muito... Ao mesmo tempo que era básica, provavelmente a pessoa iria conseguir viajar por várias áreas na resposta dela, né? E aí a pessoa falava, putz, mas não tive essa experiência. E aí a gente tinha que ir na hora, porque a gente já tá gravando. E não dá para voltar o roteiro, voltar tudo e falar, ó, deixa que vamos fazer outra pergunta. Então tem que pensar muito rápido. E aí a gente falava, então vamos mudar a pergunta. Fala pra gente, então, qual momento que foi muito marcante para você dentro disso que você fez, ou uma inspiração que você teve. A gente coloca outras perguntas assim na hora. Então tem que ser bem um jogo de cintura rápido para não ficar o entrevistado falando, pensei. Às vezes acontece, porque a gente está gravando, e às vezes é uma questão muito específica que a gente perguntou, eles ficam, pera, eu vou ter que pensar. E eles ficam pensando, e a gente gravando o áudio, o tempo passando. Mas aí, assim, é essa coisa, tipo, de olhar mesmo e ver uma possibilidade de falar, putz, eu posso vir com uma outra pergunta aqui que eu acho que ele vai conseguir responder, e tudo bem, depois a gente faz essa edição da pergunta que ele não conseguiu. Então, é bem jogo de cintura mesmo. Sim, bem isso. E sobre a parte técnica, assim, acho que vocês falaram, mas, enfim, se vocês puderem refalar, né, os programas que vocês usam para edição, para gravação, parece que vocês usam o Google Meet, né, para gravar, e vocês já responderam lá no começo a questão de ter sido tudo online, né? Porque começou em junho do ano passado, ou julho, não foi? Sim, Isso, foi entre junho e julho. Bem no ápice da pandemia, então tudo que a gente fez foi online. Bom, nos programas de edição que eu uso o Adobe Audition e o Pro Tools e o Audacity aí que tá para quebrar o galho pra gente. Eu uso esses três. Porque eu aprendi a usar, na faculdade eles deram aula de Pro Tools, só que eu não sei usar muito bem Pro Tools, eu uso bem raramente. Mas o meu forte mesmo é o Adobe Audition, eu uso o Adobe Audition e eu faço tudo nele. Quando eu preciso também, eu falo para mim que às vezes quando ela me pede ajuda, eu não manjo, sinceramente, não manjo de mexer no Adobe Audition. Sei que é um editor incrível de áudio, mas eu não tenho o mínimo conhecimento dele. A mim me mostra, às vezes, umas coisas que eu fico, gente, eu não tenho a mínima noção do que você está me mostrando aqui. Então, nesses casos, o Audacity, ele me ajuda muito, porque em cortes básicos, às vezes de fala, de edição, como no nosso programa que a gente falou para vocês, que teve um entrevistado falou por 3 horas, então é ótimo para mim conseguir cortar esse áudio, levar ele para mim um pouco mais cru, mas ele também quebra um galhão pra gente. Sim, eu também utilizo de vez em quando o Audacity, quando também, bem raramente também, mas são situações bem específicas.
Mas é isso. Quando o Adobe trava no computador, eu uso ele. É o que os professores daqui usavam. São gratuitos os dois, não são? O Pro Tools e o Adobe Sim. Audition, não são gratuitos. Né? Enfim. Certo, não precisa falar. Então, o Audacity foi o primeiro também que eu usei, né? Então, foi que eu aprendi. Foi o primeiro que a gente começa a aprender mesmo, mexer no áudio. Acho que todo mundo começa a mexer com áudio, utiliza esse programa. Então, ele quebra muito galho. Eu gosto muito desse programa. Eu gosto muito dele. Ele é simples, mas ele faz o que você tem que fazer. Tá. E de equipamento assim, de microfone, essas coisas, vocês usam o que tem também, que são esses microfones do próprio Note de vocês, do celular, é isso? Sim, é isso. A gente usa o celular. A gente está pensando agora em investir em microfone. A gente está pensando seriamente em investir nisso, porque a gente quer sempre investir. Se está dando certo, a gente quer investir mesmo. A gente está pensando em investir em microfone, mas a gente usa celular. O áudio do celular quebra muito galho. Salva tudo. E, inclusive, o da Mi, tem muita gente que, às vezes, tem um certo receio, né, de gravar, falar, mas o celular, será que vai ficar bom? E, gente, eu acho que é uma coisa fundamental para quem está começando em podcast, é você Deu uma travada. fazer com o que você tem, com o material que você tem em casa. Então, você não vai querer Voltou? Voltou. Voltou, então tá bom. Mas, enfim, voltando só um pouquinho, mas eu acho que é muito de usar o que você tem em casa, né? Então, o celular, por exemplo, é a melhor ferramenta. Também não adianta você querer um estúdio de áudio, porque não tem como acontecer, né? A não ser que você tenha muito dinheiro poupado para isso. Mas, basicamente, é isso. A gente sempre fala, o celular da minha é iPhone, o meu é Samsung, e a gente faz acontecer a magia a partir daí. Que legal. Inclusive, quando a gente começou a fazer o podcast, a gente falou, nossa, como a gente vai gravar sem microfone? E eu falei, não, Bianca, a gente vai dar um jeito sim. Aí a gente procurou muitos jeitos no YouTube, tipo, de como gravar áudio. Tinha até tutorial de como gravar o som mais acústico no quarto, usando uma meia. E a gente também escolhe uns horários que não tem muita gente falando em casa, enfim. E a gente, às vezes, de vez em quando escapa, né? Uns ruídos por aí, mas a gente tenta relevar sempre. O Matheus Lima perguntou como vocês fazem para gravar as entrevistas, e aí ele falou, tenho um podcast bem simples e usamos o Anchor, porém tem certas limitações na hora de editar. Sim, a gente usou o Anchor da primeira vez que a gente fez com convidado, só que a gente viu essa limitação que tinha, então a gente falou, não, vamos usar o Meet mesmo, e a gente grava a gente puxa o áudio do Meet mesmo, então é isso que a gente faz. E viva a Google, né, gente? A gente, inclusive, o Anchor foi complicado, a gente testou ele também, porque ele tem essa opção de gravar, e aí no final a gente tinha parte que perdia o áudio, porque, enfim, o entrevistado caiu, alguma coisa desse tipo, então foi a partir do Meet que foi tudo salvo. Então essa é a dica. Inclusive é a Bianca que pega o áudio, né, amiga? Que legal. Sou eu que pego o áudio. Aí depois, se quiser saber como a gente pega o áudio, a gente vai lançar ainda uns reels no nosso podcast, no nosso Instagram, e acompanhem por lá, Isso. porque aí vocês vão conseguir saber, mas é super fácil também, assim. Sigam podcast Eufóricas, né? Aí, o que mais que eu coloquei assim? Sobre um episódio que foi marcante, óbvio que o primeiro episódio, tenho certeza que sempre é um marcante, mas falem-se a outros, né? E como foi essa questão do engajamento, né? Qual que teve mais engajamento, como que vocês fazem esse acompanhamento, como que vocês conseguem divulgar o trabalho, né? Então, deem aí os pulos dos gatos pra gente. Quer começar, Mi, com o seu top 3? Ou eu começo? Eu fico muito sensível nesse top 3. Eu acho que, como a professora falou, o primeiro é sempre muito especial pra gente. Tanto que nosso primeiro episódio a gente gravou umas 4 vezes, né? Foi
foi um episódio que, assim, ou tinha que ser o primeiro episódio marcante pra gente, ou teria que ser, não tem nenhuma outra opção. Assim, e, bom, tá, meu top 3. Bom, meu terceiro lugar vai... Eu posso dividir o pódio? Eu vou dividir o pódio. Meu terceiro lugar vai para a entrevista que eu tive com a Sara Trajano, de Visibilidade Trans, e com a do Vitor Mello, que foram, assim, especialmente com a Sara Trajano, porque a gente se conhece desde pequena, e eu vi ela crescer, e ela, consequentemente, também, a gente compartilhou juntas, e isso foi muito importante quando você convida alguém do seu podcast que fez parte dessa história e que traz uma bagagem muito grande, que com certeza acrescenta muito mais, sabe? A gente, nossa, depois que eu escutei o episódio dela, eu falei, nossa, eu tô muito feliz por ela estar realizada. E com o Vitor Mello também, a gente conheceu ele também na escola e também ele virou um dublador maravilhoso. Enfim, é muito gratificante ver as pessoas evoluindo assim desse jeito. Então, meu terceiro lugar vai para uma entrevista com a Sara, de Visibilidade Trans, e para o Vitor Mello em dublagem, por trás de dublagem. Meu segundo episódio favorito vai também para uma pessoa que fez parte da minha história, que foi a cultura do cancelamento com a minha professora e pesquisadora Itaf Kawari, que é pioneira na pesquisa de... Influenciadora digital no Brasil. Ela literalmente, assim, se vocês pesquisarem o nomezinho dela na internet, tem vários trabalhos, ela é uma pesquisadora de excelência, e a gente teve o privilégio de entrevistá-las, e ela também ser a nossa professora, a gente teve tido essa oportunidade de conhecê-la na universidade. Sim, ela especificamente foi minha orientadora no meu TCC, então, valeu, Isaf! Com certeza, ela foi, assim, um episódio, assim, maravilhoso de fazer. E meu primeiro episódio favorito foi sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o spin-off de Jogos Vorazes, que eu sou muito fã de Jogos Vorazes. Parece uma história despretensiosa, mas fala muito sobre política. Eu tenho muito interesse hoje sobre falar sobre política por conta dessa saga, e então é muito bom poder também trazer um assunto desse para o podcast. Então, é o meu primeiro episódio favorito. E tanto, enfim, agora a Bianca, eu vou falar muito. Prometo que eu vou ser bem sucinta, mas o meu top 3, no primeiro lugar, é claro, o nosso primeiro episódio. Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque se não fosse por ele, acho que não tinha o resto do Eufóricas, mesmo com os erros que a gente se ouviu hoje, fala, nossa, mas o áudio estava péssimo, não acredito que a gente pôs no ar. A gente colocou no ar mesmo assim, então ele que deu início a tudo. No top 2, né, no segundo lugar, com certeza é o episódio de visibilidade trans e também com o dublador Vitor Mello. São duas personalidades mega diferentes e que ensinaram coisas incríveis em cada uma delas, sabe? O Vitor fala muito sobre como a dublagem traz acessibilidade, como ela representa o audiovisual brasileiro, como é um trabalho que deve ser mais valorizado pelo brasileiro em si, e a Sara, ela traz uma vivência de pautar para a gente qual é a importância e como é importante a gente tratar de visibilidade trans no audiovisual. Então, assim, foram dois assuntos super diferentes do que a gente está habituado a fazer e que a gente aprendeu muito. E no terceiro lugar também é a cultura do cancelamento com a pesquisadora Isaf Karawi, que ela deu, assim, é uma aula e é um episódio muito legal porque ele é atemporal. Então, se você ouvir ele hoje ou no dia que a gente lançou, vai fazer tudo sentido. E é uma discussão que acaba que na era da internet ainda está muito presente. E você também perguntou do episódio que teve mais engajamento. Por mais incrível que pareça, e nem eu e a Mia acreditamos quando isso aconteceu, mas o nosso episódio que teve mais engajamento foi a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o spin-off de Jogos Vorazes. Basicamente, a gente, acha que a grande possibilidade de ter mostrado esse grande engajamento é que quando a gente lançou, a gente foi um dos primeiros podcasts a trazer o livro e trazer um bate-papo sobre ele. E é uma saga que é enorme. Jogos Vorazes, às vezes as pessoas podem não gostar, mas já assistiram algum filme, já leram alguma coisa sobre isso, e aí a gente trouxe uma discussão que também era uma discussão política, filosófica, que a própria autora do livro traz, e a gente conseguiu trazer isso para o episódio. Então foi muito legal, porque também marcava bastante
a raiz do Eufóricas, né? Que é a gente conseguir trazer audiovisual, mas falar também de Pose e falar de Eufória, mas também a gente trazer sobre os assuntos que a Eufória traz. Então, é esse o legal de tudo isso. Ai, que legal. Então, e vocês acham que esse engajamento foi retroalimentando? Quem seguia Sim. vocês foi espalhando para quem curte e acompanha Jogos Vorazes, foi isso? Sim. Sim. E também Exatamente. a gente faz muitos episódios, por exemplo, a gente tem um episódio sobre Euphoria, então acho que a gente divulga muito para os portais de notícias dessas sagas, então, desses fandoms específicos. E Então a o gente tem muito Twitter, engajamento de fãs, então sim, isso é muito legal. a gente costuma divulgar os nossos episódios assim, quando eles são mais temáticos, se a gente pode chamar dessa forma, muito no Twitter. O Twitter é um mundo que, assim, tem pouca gente que explora, mas é um mundo que todo mundo tá lá, sabe? Então você também tem que aprender a estar lá junto. Então, também ajudou, porque assim como o Cantiga dos Pássaros, o de Eufória, a gente lançou também quando acabou a temporada de Eufória, então o pessoal ainda estava comentando da Cantiga dos Pássaros logo nos primeiros meses que lançou o livro, e ele estava quebrando o recorde de bilheteria, então foram 2 episódios que acabou, assim, atingindo literalmente o pico da conversa, e aí o pessoal, um ouve, passa para o outro, e divulga no Stories, e então é meio que orgânico também. Sim. Ótimo. Aí eu vou passar para o pessoal, assim, porque eu tenho outras questões, mas eu acho que todo mundo a maioria aqui, né, deve querer apresentar também, fazer perguntas, sejam técnicas, sejam temáticas, né, sejam profissionais. Então eu vou pedir para o pessoal se manifestar. Vejam se querem no chat ou se podem abrir aí o áudio de vocês. Eu vou tentar fazer umas fotos aqui. Perguntas? O pessoal é tímido, assim. Gente, pode perguntar, a gente tá aqui, ó. Literalmente, o livro aberto. Sinceramente. Aproveita. Ninguém? Matheus, pode perguntar, Matheus. Você quer abrir o áudio? Estou aqui no outro. Cadê o Matheus? Vocês publicam no Spotify o programa de vocês? Sim, a gente publica em todas as plataformas possíveis. A gente tem um canal no YouTube, a gente tem o Anchor, a gente tem o Google Podcast, a gente tem o Spotify. Radiocast, a gente tem literalmente qualquer plataforma que vocês pensarem, a gente tá presente nela. Ele falou também que estava usando pelo Anchor, daí o Anchor já meio que coloca direto no Spotify. Sim. Isso, o Anchor, assim, para quem está começando o podcast, ele é tudo mesmo, porque ele é um intermediário. E aí ele até também perguntou como faz para publicar sem ter o Anchor como intermediário. Pois é, Matheus, a gente ainda não descobriu como acontece. Então, até o momento, a gente está usando o Anchor. E, assim, a gente usa ele desde quando a gente começou para publicar episódios, né? E ele distribuir nas plataformas. E nunca deu problema. Sempre foi uma plataforma muito boa, que dá para a gente também entender os dados de engajamento, dá para a gente entender quem é o nosso maior público, dá para entender de onde que as pessoas estão ouvindo, sabe? Então, acho que é uma plataforma super válida para continuar usando. A gente não perde usando eles, e eles também não perdem com a gente, então é perfeito. Acho que super é válido continuar usando. Acho que a Ana Keren falou. Um ponto quando a gente vai discutir algum ponto de algum livro. Bom, a gente dá um tempo, assim, por exemplo, o da Cantinga, eu li o livro em uma semana, então, geralmente, quando a gente vai discutir algum livro específico, eu e a Bianca, a gente procura, tipo, dar um espaço, tipo, bem grande pra gente ter tempo de ler. Então, por exemplo, se essa pauta a gente quiser falar sobre esse livro agora, a gente vai dar, tipo, 2 semanas pra gente ler o livro, entende? E eu acho que é isso, a gente dá um tempo, assim. Já como o Cantinga já tava pra a data que ia ser lançado, então
eu já meio que peguei o livro, assim, para ler, para lançar bem rápido. Sim. No meu caso, e eu posso dizer isso tranquilamente, Ana, que é uma coisa assim, eu acho que é bom ter equilíbrio, sabe? Não é legal você chegar no podcast para falar de um livro que você não leu, porque, né, como é que você vai conseguir trazer essa informação sem ter a propriedade de falar, putz, mas eu tenho certeza que isso que eu falei é verdade, estava no livro. A Mi, ela já tinha lido e ela conseguiu meio que tá dentro do prazo que a gente tinha pensado para lançar o episódio, mas eu não consegui. O livro era enorme e no tempo que a gente tinha planejado o nosso calendário de postagem, não ia dar tempo. Então, o que eu fiz? Eu abri vários sites de notícia, abri tudo, assim, Omelete, enfim, até Folha de São Paulo, UOL, tudo que tinha sobre relacionado à cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ou sobre a Susana Collins, o lançamento do livro, eu li tudo, vi várias resenhas de diversos canais no YouTube, para mim poder ser porque nesse episódio eu fui a intermediadora da conversa entre a mim e uma entrevistada, para mim pelo menos saber o que eu ia perguntar para elas, porque eu não tinha lido, e se eu não soubesse nada, eu não ia conseguir conduzir a conversa. Então, deu muito certo, porque a minha convidada, a entrevistada também já tinham lido, e porque eu consegui essa base. Então, vale também a pena dar um equilíbrio nisso, sabe? Se você tem uma outra pessoa para fazer contigo, então, beleza, ela lê o livro, dá uma estudada, assim, por fora dele, dá uma lida em resenha, em site, que ajuda muito. E ela perguntou como vocês tiveram a ideia de começar o podcast, vocês fazem um roteiro quando vão discutir pontos de algum livro? O roteiro, igual a Mi falou, a gente fez sim um roteiro. Nesse roteiro, como eu que fiz, né? Então, eu coloquei os pontos mais importantes. Então, dando já um spoiler do livro, então, quem não quiser ouvir, finge que não tá ouvindo. Mas eu colocava ponto importante. Então, por exemplo, a figura principal do livro era o presidente Snow, que a gente já conhece em filmes de Jogos Vorazes, para quem nunca leu os livros, né? Então, eu colocava, falar sobre o presidente Snow, falar do porquê o sobrenome dele é muito evidenciado no livro. Vamos trazer uma discussão sobre política, vamos trazer uma discussão de aonde que a Katniss entra nessa história, que a Katniss ainda não é uma figura lá. Então, foi basicamente isso que a gente trazia no roteiro. E eu acho que, respondendo sua pergunta, é isso, né? Aí tem uma pergunta da Ana Laura. Você quer responder, Mi? Em qual plataforma vocês mais têm engajamento? Eu acho que o Anchor, né, amiga? No Anchor, apesar assim, do Anchor ser o intermediador, né, que distribui para as demais plataformas, até então tem muito engajamento, assim, no Spotify. Em segundo lugar, entra o Anchor, porque o Anchor é uma plataforma muito legal que você não precisa nem ter um usuário, você não precisa ter um login para você ouvir os episódios, você abre a página dele online e você consegue ouvir todos os nossos episódios do podcast. E para quem é podcaster, não perde audiência, porque está ali computando também. E para quem está ouvindo também não tem a opção de ter Spotify, não quer criar uma conta, ali também ele serve. Então, em primeiro lugar é o Spotify, o Anchor, e em terceiro lugar é o Google Podcasts também. Mais dúvidas? Gente, se tiver mais dúvida, manda. A gente promete falar mesmo. Ainda estamos com bastante tempo aqui. Sim. Deixa eu perguntar para vocês como que vocês chegam nos entrevistados, assim. Óbvio que tem episódios de vocês que não são entrevistas, são temáticos que vocês fazem aí uma pesquisa e apresentam um tema. Mas, no geral, quando são entrevistados, segue aquela lógica que eu falei, que o mundo é uma kitnet, ou enfim, tem pessoas... Alguns vocês falaram que conhecem desde a infância, assim, mas... E há pessoas que vocês achavam que nunca iam entrar em contato e conseguiram? Como que foi? Sim. Bom, a gente, foi como você falou, o mundo é uma kitnet. Então, a gente atira para todos os lados. A gente faz basicamente assim. A Bianca, ela vai atrás dos convidados, aí, enfim, se não der certo, a gente corre pro próximo. Sim, e eu acho que, porque é muito como, é que na faculdade não tem como, assim, como eu sou formada em jornalismo, né,
é papel do jornalista tentar fazer um trabalho de formiguinha de FBI, de falar, cadê o e-mail dessa pessoa, cadê o telefone dela, onde que eu posso falar com ela, quando que eu posso entrevistar. Então, assim, a gente sempre tenta achar uma pessoa que provavelmente vai ter o estilo do nosso podcast, mas a gente nunca descarta ninguém. Então, tem um episódio que a gente fez com a Renata Doria, que ela é uma cineasta, uma mulher negra, e ela já fez vários curta-metragens, e a gente queria falar sobre a mulher negra no cinema, e a gente falou, poxa, a gente vai ter que chamar uma convidada que tenha propriedade de fala para falar disso. E a gente, assim, foi em busca de tudo quanto é pessoas que vocês podem imaginar, desde a cineasta maior aqui no Brasil, até da cineasta independente, que foi no caso que a gente conseguiu fechar com a Renata. Então, ela veio, conversou com a gente sobre isso e tal, mas teve entrevistados. O Vitor, por exemplo, a gente também foi trabalhar, apesar de a gente se conhecer, a gente ainda não mantinha contato por WhatsApp, então a gente foi através do Instagram do podcast Eufóricas, a gente mandou uma mensagem para ele e falou, olha, a gente quer muito te entrevistar, a gente queria saber se você tem interesse, e ele topou conversar com a gente, e ele ficou chocado, ele falou, meu Deus, eu pensava que era um podcast de qualquer pessoa, mas não saberia que é o de vocês, mas eu fiquei muito empolgado e tal. Então, assim, e às vezes são pessoas que nos ajudam. Então, quando a gente entrevistou o Vitor, a gente falou, pô, a gente quer mais uma dubladora, você conhece alguém? E aí ele recomendou pra gente a Carol Valença também, que é uma dubladora gigante aí do mercado de dublagem, e ela super topou conversar com a gente, fez uma entrevista incrível com a gente, mas antes da gente fechar com ela, a gente queria uma outra dubladora, que é uma mega gigante também do mercado, que ela até topou inicialmente, mas a gente não conseguiu fechar a agenda, a gente não conseguiu mais contato, e aí, às vezes, as pautas caem, e aí a gente dá um jeito de colocar um outro entrevistado, e a vida segue. Sim, geralmente, tipo, a gente fala, a gente vai ter convidado nessa pauta, a gente precisa procurar alguém para falar sobre isso. Então, a gente procura bem antes, né, Mi? Tipo, bem antes de acontecer. A gente vai mandando, tipo, link de perfil atrás de perfil, então... Exatamente. E deixa eu perguntar, eu vi que vocês, me parece, né, que algumas pautas vão, assim, não estão no programa da temporada, mas aí vocês confirmem. Por exemplo, a cobertura que vocês estão fazendo de Grammy, das premiações, isso estava no roteiro da temporada ou vocês foram acrescentando? E aí, falando já sobre isso, Oscar, por exemplo, vai ser um episódio de vocês? Então, e vocês estão maratonando para isso? Sim. Bom, a respeito do episódio do Grammy, a gente tem uma agenda antes, então quando a gente vê quando vai fechar a temporada, e a gente vê quando vai terminar, a gente vê que dias vão cair os episódios. Então a gente vê que dias vai cair, enfim. E como tá na temporada de premiação, a gente sentou e falou, vamos fazer episódio sobre alguma premiação. Sim. Aí a Viz viu que a premiação mais próxima que tinha era o Grammy, e era um assunto também que estava muito bombado, e a gente falou, isso, vamos falar sobre essa é a nossa pauta. Sim. Então a gente também vê isso da pautas relevantes, que possam entrar também. Sim, total. E o Grammy já meio que estava marcado, porque foi igual a Mi falou, então a gente já busca o calendário de premiações e fala, essa premiação vai cair exatamente no nosso, enfim, quarto episódio que a gente vai lançar em tal temporada. E o do Grammy, assim, todo episódio de premiação, na verdade, é complicado, porque a gente cruza os dedos e fala, tomara que tenha coisa boa ou que tenha coisa ruim, que a gente possa tirar algo bom de lá. E o Grammy, por exemplo, dessa edição, foi um dos casos, porque era um Grammy que estava ali acontecendo dentro do cenário de pandemia, que estava acontecendo com muita polêmica, porque eles tinham boicotado diversos artistas, eles estavam sendo alvos de racismo, de preconceito, enfim, por parte de atores, às vezes também, cantores, que estavam acusando o Grammy, e a gente falou, ótimo, tem um assunto legal para a gente trazer, e aí acontece que a gente faz aquele trabalho de sentar e assistir o Grammy, a cobertura do Grammy. A gente pega um caderno e vai anotando todos os acontecimentos que a gente acha muito marcante na noite, as principais categorias e tudo, o que aconteceu, se eles se posicionaram. Tem uma pessoa que a gente não imaginava que ia ter, e aconteceu que nesse Grammy a Beyoncé fez história. Então a gente falou, nossa, a gente vai ter que trazer isso para o nosso podcast, porque a Beyoncé é uma pessoa que não aparece. E aí a gente pensou também nela na capa e tudo, e assim, torcendo os dedos para dar certo, para conseguir fazer a premiação ser um episódio legal, né?
enfim. Sim, a gente tenta abordar, tipo, muita linguagem que a gente usa no Sim, Twitter, essas sim. coisas. Algo Então, muito acessível. é, Sim. Ótimo. E aí eu vou provocar um pouco vocês, assim, Uhum. porque eu acho que o audiovisual, ele tem uma importância muito grande política no mundo, né? Sim. E eu sei também que, às vezes, os apresentadores, né, pensam em não polemizar porque você está, de repente, num canal de entretenimento, de cultura e não de política. Mas como que vocês veem isso? Porque acho que há um momento em que tem que se comprometer, há um momento que a gente tem que polemizar, e há um momento em que a gente tem que mostrar as nossas bandeiras. Então, pensando nisso, no programa de vocês, no trabalho de vocês, né, como profissionais da comunicação, como produtoras aí de um canal tão legal, né, como que é essa bandeira, qual bandeira vocês acham que não tem como não levantar politicamente falando? bom, acho que o nosso Eu acho que a podcast, primeira é a política, né? É. Porque tem episódios nossos, tem um que eu lembro bastante que a gente meio que polemizou no nosso bate-papo, que nem estava no roteiro, tem muita coisa, o nosso bate-papo em si, ele nunca está no roteiro, é muito espontâneo que a gente vai conversando. Mas eu lembro que é sobre o feminismo dentro do audiovisual. Então a gente trouxe filmes que tratavam o feminismo e trouxemos discursos muito importantes dentro do movimento feminista. E quando a gente colocou aquele assunto em pauta, a gente falou, vixe, se tiver uma pessoa que não é a favor, não vai ouvir. Mas eu assim, acho que basicamente tentar, todo nosso sabe? episódio, a gente sempre tá levantando alguma coisa. Tipo, é todo episódio. Todo episódio. E é engraçado isso, desde o nosso primeiro episódio. Nosso primeiro episódio é sobre mulheres no audiovisual. A gente já traz um dado de mulheres dentro do audiovisual, Sim. que é praticamente escasso. E a gente tá tentando mudar isso. Eu acho que a gente consegue, tipo, colocar isso no nosso podcast, sabe? Isso é muito engraçado, porque, tipo, a gente tá conversando assim, normal, tipo, mas Bianca, isso é muito errado. Eu fico lendo o roteiro, tipo, às vezes a pauta antes de começar, e eu fico, Bianca, isso tá muito errado, amiga. A gente tem que falar sobre isso. Sim. E eu acho que eu sempre levanta muitas das bandeiras no nosso podcast. Não tem como não levantar. E eu acredito que a gente é assim desse jeito. A gente é muito, como a Bianca fala, a gente adora problematizar tudo. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que, assim, se você acredita que determinada coisa tá errada, não deveria estar sendo dessa forma, a gente tem um episódio de democratização do cinema. Quando a gente abriu os dados, quando a gente foi pesquisar o que estava rolando, era assim, uma catástrofe, não tem como expressar de uma outra forma. E aí, como não falar do gerenciamento do governo, ou enfim, do atual governo, de passados que não estão dando importância para essa pauta? A gente vai ter que falar, porque é uma coisa que está ali também ligada com o investimento, ou a falta dele, no caso, né, em relação ao audiovisual, em relação ao cinema, e isso também nem precisa ser muito no Brasil. Às vezes a gente fez uma pauta, no nosso primeiro episódio tinha sobre o Oscar, e aí a gente olha para quem compõe a bancada do Oscar, e aí só tinham homens lá, e a gente falava, poxa, gente, mas o que está acontecendo, sabe? Então, acho que você tem que conseguir fazer um equilíbrio também, não é chegar lá e falar, essa é minha bandeira, eu quero que vocês acreditem nela, mas trazer um espaço possível para diálogo e reflexão, de falar, poxa, é verdade, eu não percebi que essa bancada, sei lá, do Grammy é composta por essas pessoas, agora eu tenho uma outra noção sobre isso, então isso é bem legal. Tem até assuntos que a gente já sabe que vai ser muito difícil a gente falar, e quando a gente pega os dados, a gente fica mais abismada ainda, que foi o caso da democratização do cinema, como foi o caso da mulher no audiovisual, como foi o caso de mulheres trans no audiovisual. E são muitos assuntos que a gente já sabe que vai ser um assunto muito... difícil, né? Difícil de pensar. E quando a gente pega, assim, às vezes, os dados, e a gente tenta trazer, a gente tenta abranger tudo o máximo que a gente pode. Porque a gente também tá levando informação para outra pessoa. Sim. Então a gente também quer, tipo, olha, gente, tá acontecendo tudo isso. Vamos cada um se ajudar. Então, é isso que a gente tenta trazer em todos os episódios do podcast. A gente tá, eu acredito que nós estamos fazendo alguma coisa, sabe, pra melhorar, sabe? A gente tá tentando fazer isso. Tanto que, no caso do nosso primeiro episódio ser Mulheres no Audiovisual, foi de uma conversa que a gente teve sobre o Oscar de 2019, de 2020.
que praticamente teve mulheres maravilhosas que dirigiram filmes incríveis e não foram indicadas. E a gente falou, não, a gente tem que falar sobre isso. Aí eu falei, vamos fazer um podcast pra gente falar sobre isso. E foi assim. E eu acho que exato. isso tem muito a ver com... E a gente traz o equilíbrio também, né, Mi? Eu acho que também tem assim, apesar da gente ter um posicionamento, todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem uma crença, às vezes um lado político, né, por mais que fala que não, eu sou meio neutro, enfim, sempre tem um lado, assim. E aí, quando a gente traz um dado, o dado é o dado, tá ali, tá falando que não tem democratização do cinema no Brasil. Não tem mulheres assumindo cargos no audiovisual como direção. Então, ele tá ali. E aí, cabe do ouvinte entender o que ele quer entender. Se ele acha que é bom não ter mulheres dirigindo, então, ok, é a opinião dele, mas a gente também não pode deixar o dado ali só... não comentar sobre ele, então acho que tem que ter esse equilíbrio também. É isso mesmo. E antes de mais nada, o Rodrigo fez uma pergunta aqui: quais podcasts são referência para vocês e quais vocês gostam mais de acompanhar? Bom, eu gosto de escutar. Os podcasts que eu escuto são bem, assim, eu gosto de escutar muito podcast chamado Wanda, um milkshake chamado Wanda, eu gosto bastante, que é sobre cultura pop. Eu gosto daquele de criminal, que eu esqueci o nome. Modus Operandi? Eu gosto muito desse também. E eu gosto de um também que é... Acho que Grávida de Taubaté. É Filhos da Grávida de Taubaté. Sim. Eu acho engraçado. Sim. Então, muito eu gosto de escutar e é isso. Esse é o meu podcast favorito. Eu gosto, eu também sou bastante da vibe da Mi, amo Filhos da Gravidade de Taubaté, é um podcast de milkshake chamado Wanda, eu amo esse, eu amo também um bem específico que se chama De Carona na Carreira, de uma jornalista, da Thaís Roque, que ela traz personalidades incríveis, assim, é um podcast maravilhoso, se tiverem a oportunidade de ouvirem algum dia, ouçam. Eu também ouço podcast informativo, então ouço Não Durma Sem Essa, sabe, de jornal da Folha, ou às vezes Café da Manhã também da Folha de São Paulo para mim se informar, então meio que também dou uma circulada assim nos podcasts, mas sempre tento escolher um que me divirta, né, porque tá muito caos no Brasil, enfim, então é bom dar uma risada algumas vezes e descontrair. Legal. Eu acho que o podcast tem isso, é como a gente lia revista impressa, a gente vai comprar uma bem séria e uma mais lúdica, né? Eu fazia isso, então o podcast tem aí uma gama maravilhosa. Eu gosto muito de área de turismo, então agora eu tenho ouvido isso, coisas informativas e coisas de jornalismo e turismo, que cada um vai na sua vibe, né? Sim, com certeza. Acho que a gente está chegando no momento aí de encerrar, não sei se mais pessoas têm aí questões, dúvidas, sugestões. E para a próxima temporada, vocês, já está acabando a terceira temporada? Ela basicamente já acabou. Vocês já gravaram tudo? Sim, o nosso episódio, o último episódio que foi lançado essa semana, inclusive hoje a gente vai ter que postar o Eufóricas Recap, né, do último episódio, mas foi o episódio de Soul, do longa-metragem da Pixar, a gente fechou a temporada com ele, mas a gente já tá trabalhando na quarta temporada já, a gente fecha uma já com o olho na outra já, pra gente conseguir programar e agendar todos os episódios. Vocês dão um respiro do quê? De umas 2 semanas? 2 semanas. Isso, 2 semanas. A gente tem que organizar tudo. Então, a gente vai fazer um episódio, a gente vai falar sobre as pautas, a gente conversa, vê se vai ter que chamar convidado ou não. Aí a gente dá uma semaninha pra gente fazer tudo isso, a gente dá uma outra semana de descanso e na próxima a gente já começa. Sim. E vocês não têm uma PJ, assim, uma MEI, uma pessoa jurídica, porque vocês já são empregadas em outras funções, é isso? Isso mesmo. A gente não tem, mas é uma coisa que a gente está até começando um pouco a ficar de olho em questão de direito autoral, por exemplo, do nosso nome, do nosso podcast, porque já pensou se aparece um Eufóricas aí e fala, não, mas é original, é meu, sei lá o quê. Então, também tem que tomar esses cuidados ainda mais quando vai crescendo aos poucos, mais pessoas vão conhecendo e tal. Apesar que, assim,
se você tem pessoas que te ouvem, elas podem te ajudar a te defender. Fala, não, mas elas fizeram primeiro e tal. Mas não é bom arriscar, então é bom sempre ficar um pouco de olho nisso, como é melhor planejar essa questão de registro de nome e da marca e etc. Legal. Bom, meninas, eu queria agradecer. Precisamos depois dos agradecimentos fazer uma fotinho aqui. Vou pedir para as pessoas abrirem câmera, né? O que eu ia falar? Agradecer vocês, desejar um super sucesso. Vocês têm um trabalho bem bacana, muito contemporâneo. Obrigada. E com pautas assim que acho que são mais do que necessárias nos dias de hoje. E muito sucesso aí, que vocês tenham muitas temporadas e muito sucesso. E quando precisar de estagiário, vocês me falam, que os nossos alunos precisam fazer estágios supervisionados. Perfeito. Obrigada. Perfeito, pode deixar. Acho que agradecer pelo convite, foi, assim, muito surreal pra gente, né? Surreal. A gente tá no começo ainda, a gente tá dando pequenos passos, mas é muito importante. E a gente fica muito feliz que tenha pessoas que escutam a gente, sabe? E foi umas coisas que a gente falou no começo do podcast. Vivi, quando eu falei, Bianca, não importa se estão nós duas escutando podcast, já são 2 pessoas. Então a gente começou sempre assim, desse jeito. Então, muito obrigada pelo convite. Eu não tenho nem como esquecer. Muito obrigada. Uma experiência A maravilhosa. gente tá morrendo ainda, a gente parece plena, mas por dentro a gente tá, assim, um turbilhão de emoções. Mas, de verdade, a gente agradece do fundo do coração por terem cedido esse espaço pra gente, convidado a gente para ouvir um pouco da nossa história, porque a gente é um podcast pequeno ainda, né? Olhando, assim, os grandões do mercado, que eufóricas ainda, mas eu acho que é isso, é você acreditar no que você faz, se você ama o que você faz, é isso que importa, mesmo que se tiver só eu e a Mi ouvindo, tava ótimo, sabe? É o que a gente gosta de fazer, então tá ótimo. Obrigada. Então, vamos lá, vamos pedir para as pessoas aí abrirem. Eu vou dar um print aqui. Quem tá por aí? Aí, o pessoal agora tá abrindo as carinhas. Quem mais? Vamos lá, Ana Laura. Cadê a Natália? Tem várias pessoas com rostos novos aqui. Vamos lá. Então, vamos. 3, 2, 1, cheese. Eufóricas. Eufóricas. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês, uma boa Páscoa e que a gente tenha aí muito isolamento pela frente e cuidado com a saúde, hein? Usem máscara e o álcool em gel. Se cuidem, fiquem em casa. Dá para fazer podcast em casa, não precisa ir lá, não. Podcast em casa é o novo lema. Exato. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho. Vou salvar a foto aqui. Teve um monte de gente mandando obrigado no chat, nem vi agora. Obrigada, pessoal gostou. Obrigada, gente. O pessoal às vezes é tímido para falar, mas eles gostam. Sim. E aí, deixa eu até acabar a gravação aqui. Depois eu mando para vocês o link